turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, preparados, dispostos para começarmos mais uma aula, mais uma semana, cheia de energia, cheia de disposição e dando continuidade ao nosso assunto. Nós estamos estudando a divisão da biosfera. A gente já viu que a biosfera se divide em 3 biociclos, e hoje chegamos no epinociclo, aonde vamos estudar os biomas terrestres, tá? Nós vamos ver as principais características desses biomas que acontecem, né, de forma geral. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos biomas brasileiros, que é mais interessante para a gente, né? Então, hoje a gente vê as características gerais dos biomas terrestres e depois a gente entra nos biomas brasileiros. É de extrema importância que você pegue seu material, anote os pontos principais. Essa aula tem bastante informação. Então, vamos começar? Epinociclo, né? A palavra vem do grego epi, sobre, e kíkulos, círculo. Significa ambiente terrestre, ou seja, os ecossistemas terrestres. Corresponde aproximadamente de 25% a 30% da superfície, tá? Se divide em 2 regiões. A região subterrânea, posso dizer uma gruta, né? E a região superficial, que é justamente essa que nós vamos estudar, onde a gente encontra os biomas. Tá? É o biociclo que apresenta a maior diversidade de espécies, né? E por que isso? Porque a gente pode fazer uma junção de vários fatores, né? Várias variações que acontecem no ambiente, clima, questão de chuva, temperatura. Então, por isso que a gente encontra uma grande variedade, tá? Fora tudo isso, né? Essas diferenças, né? Esses fatores, como a gente pode falar, aí vai justamente fazer essa distribuição por todo o planeta de forma variada. Então, são vários biomas, como eu já falei, e hoje a gente vai ver os terrestres. Os principais são a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, o deserto, a savana e o campus, tá? Essa imagem, ela é bem interessante e é bom você fixar ela porque a gente tem uma ideia geral da localização, a gente tem uma ideia geral de questão de temperatura e fica mais fácil a gente lembrar desse bioma, né? Então, a gente vê aqui ó, uma parte gelada, né? Grandes altitudes. Então, a gente já encontra aqui ó, a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical. Então, fica mais fácil. Dá um clique, dá um pausa e dá um print dessa tela, ok? Aí são os biomas de forma geral, né? Onde eles estão distribuídos ao longo do nosso planeta, certo? E agora a gente vai começar a falar as características deles, né? Vamos começar com a tundra. A tundra, ela é localizada ao redor do Polo Norte, tá? E a principal característica da tundra é permanecer o ano todo praticamente gelada, né? Congelada. De 12 meses, a gente pode dizer que na tundra 10 meses é inverno, 2 meses é verão. Então, por conta disso, é um ecossistema, é um bioma que não apresenta uma grande variedade, né, de espécies de planta, até porque, primeiro, não tem plantas grandes, porque o solo fica muito tempo congelado. Então, a gente consegue encontrar, quando o verão aparece, que a gente consegue visualizar a vegetação, são o quê? Capins, musgos, né? Pequeno, né? Tudo não é limitado. Então, a gente tem espécies que lá vivem, existem espécies migratórias também, tá? O solo, ele é chamado de permafrost. O que é isso, professora? É um solo justamente que ele passa a maior parte do ano, do tempo, com essa camada de gelo. Então, ele recebe esse nome, tá bom? Os animais que ali vivem, o urso polar, a lebre ártica, né? Pela imagem aí a gente consegue visualizar muito gelo,
tá? E a tundra, a localização dela é justamente em cima de uma placa congelada, né? Aí quando a gente vê, ó, que quando o sol aparece, tá vendo? Pequena, a vegetação ela é bem pequena, rasteira, né? Ok? A taiga, ela já apresenta uma temperatura um pouquinho, vamos dizer assim, amena em relação à tundra, tá? A taiga, ela tem latitudes menores, né? Como eu acabei de falar, fica no Canadá, Estados Unidos, na Sibéria. No mapa a gente vê mais ou menos a localização dela, né? Quais são os locais. Ela também é chamada de floresta das coníferas. Por quê, professora? Porque é o seguinte, lá a gente encontra, por ter um pouco mais, vamos dizer assim, de verão, de sol, a taiga, vamos supor, já que a tundra, a maior parte do ano é congelada, a taiga tem um verão um pouquinho mais extenso, vamos supor, de 12 meses, a taiga tem 5 meses, de 4 a 5 meses de verão. Então, lá a gente já encontra árvores, né, com um porte maior, né, que é o caso das coníferas, das araucárias, tá? Então, o verão aí é um pouquinho mais prolongado. E por que são chamados de coníferas? Porque esse tipo de árvore aqui, como vocês estão vendo, ela tem essa forma de cone. E é justamente para quando a neve bater, escorregar, né? Para não ficar em cima da folha e dificultar a fotossíntese, tá bom? Então, os animais a gente já pode ver lobos, renas, esquilos e urso pardo, tá bom? Floresta temperada. A principal característica dessa floresta é a gente perceber a presença das 4 estações bem definidas. É perceptível a gente ver que está no inverno, é perceptível ver que está na primavera, que está no outono, né? Então, essa é a principal característica dessa floresta, né? Então, ocorre principalmente na Europa, na América do Norte. Ela também pode ser chamada de floresta decídua ou caducifólia. Professora, que danado é isso? A gente chama uma floresta decídua ou caducifólia, né? A palavra caducifólia é caduca, porque as folhas, elas vão ter um período, que é geralmente no outono, elas caem, tá? Então, elas começam a adquirir uma coloração amarela, meio laranjada, meio vermelha, e elas caem. É uma característica. Elas caem e depois elas voltam a crescer novamente na primavera e ficam durante o verão normal, né, vamos dizer. Então, por quê? Esse processo de perder as folhas é um processo que é controlado, né, pela planta. Então, aí já existem, uma vegetação já começa a variar, a gente também começa a ver uma fauna, animais mais variados também, diversificados, né, por conta de temperatura, por conta de ter árvores diferenciadas, tá certo? Floresta tropical, né? Nós temos a nossa representante. Quando nós vamos ver biomas brasileiros, vamos estudar a floresta amazônica, que é a nossa floresta tropical. Então, elas são chamadas de florestas tropicais pluviais. Existem lá, né? As características: elevada temperatura, pluviosidade, tem muita água, biodiversidade. Então, também a floresta tropical se localiza em vários pontos na América Central, no norte da América do Sul, na parte central da África, na Ásia, no nordeste da Austrália. Aí mostra um pouquinho no mapa também aqui a localização, né? Então, assim, se a gente pegar esses biomas que eu já falei e juntar, a floresta tropical ainda vai apresentar uma maior variedade de biodiversidade de seres. Por isso que ela é tão rica, por isso que ela é tão importante, né? Existem também espécies que são endêmicas, que só ali vivem, tá bom? Agora tem vamos dizer assim, uma pequena restrição, um pequeno, né? Uma contradição. O solo da floresta tropical é um solo pobre. Gente, como assim? Se eu tenho um bioma que tem uma grande variedade de espécies, eu ainda vou ter um solo pobre? Como é isso? Tem tantas árvores.
A resposta é justamente isso, né? Por conta dessa quantidade de árvores, que quando caem as folhas, vão deixando esse solo mais propício para surgir novamente, né? Então, assim, quando acontece também, né, a questão da decomposição da matéria orgânica, aí vai fazendo a sobrevivência dessa floresta. É por isso que quando se tem um desmatamento muito grande numa floresta tropical, é um processo demorado para você tentar voltar ou renovar essa floresta. Quando nós estudamos sucessão ecológica, a gente viu que tem a primária e a secundária, e isso leva um tempo, né? Por vários fatores. E na floresta tropical, você fazer uma reposição, vamos dizer assim, demora muito mais, porque esse solo é pobre de nutrientes. Então, se você tira, fica mais difícil você repor. Por isso que se fala tanto, se cai tanto em cima dessa questão de não desmatar, não as queimadas nesse tipo de floresta. Sem falar também a questão da biodiversidade, que a gente perde muita coisa, não é verdade? Então, ela é uma fauna muito rica em vários animais, a gente pode encontrar, né? A flora também, tá certo? Então, é um bioma muito importante. O próximo são as savanas. A gente vê aí pelo mapa que fica, né, localizado aqui nessa área, ó, tá? Clima tropical. E o que acontece na savana? A gente vê um verão chuvoso e um inverno seco. Na savana a gente encontra longas estiagens, né? Então, as árvores da savana têm casca grossa, troncos finos e retorcidos, né? E também podem ter gramíneas próximos, né? O solo da savana, gente, porque a gente conhece muito a savana africana, mas existem 4 tipos de savana. Então, dependendo da localização onde ocorre, tá certo? O solo é muito variado. Ele é rico em alumínio e ferro. E esses tipos de minério dificulta com que a raiz cresça, né, e consiga chegar, vamos dizer, num lençol freático, num lençol subterrâneo. Por isso que elas não crescem tanto, né? E geralmente ela tem essa casca grossa né, e é meio fina e retorcida. Tá? Então a gente encontra na África tropical, na América do Sul e na Austrália. Ok? Se diz também, chama-se também solo lixiviado, ou seja, lavado, onde se leva os nutrientes dele, fica, né? Também você pode ouvir esse tipo de nome quando se fala da savana, ok? Campos. Campo já está dizendo, né? Campo é uma região plana, né? É uma região que a gente vê capim, espaço, né? A gente também pode encontrar outros nomes para esse bioma. Aqui no Brasil a gente chama muito de campos sulinos, né? Por aqui ter uma boa quantidade de chuva, a gente encontra nesse bioma, né? Temperaturas um pouco amenas, tá? A gente também esse campus pode receber o nome de estepes, pradárias também, dependendo do local, tá bom? Utilizado esses locais geralmente para a questão da pecuária e de plantio, né? Por ser um local rente, né? Um local aberto, se pratica muito esse tipo de se fala? Esse tipo fugiu a palavra agora, né? A pecuária e a plantação, ok? E chegamos no deserto, nos desertos, né? Então, assim, deserto são locais, né? É um bioma que é localizado em região de muita seca, pouquíssima água, vegetação também. A gente encontra vegetação, mas é uma quantidade mínima, tá? A gente encontra deserto na África, na Ásia, nos Estados Unidos, México, Austrália, né? Então, se diz que no deserto do Saara chove umas 4 vezes ao ano.
Então, é pouca água realmente. Nós encontramos uma característica no deserto é que durante o dia são altas temperaturas e à noite essas temperaturas elas caem bastante, né? As plantas que ali vivem, elas também são chamadas de xerófilas. O que são plantas xerófilas? São plantas que reduzem esse perder de água, né? Porque é como se a planta soubesse que não vai ter água durante uma boa parte do ano, então elas reduzem, elas são capazes de captar essa água, vamos dizer assim, absorver, estocar e armazenar, e vai usando de tiquinho, vamos dizer assim, ao longo do ano. Então, isso aí é uma característica de plantas xerófilas, né? A gente pode comparar o deserto com a nossa caatinga aqui no Nordeste, né? Então, já que eu tenho vegetação, como eu falei, a gente vai encontrar alguns animais que conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente, né? Grilos, cobras, tem um camelo, né? Aranhas, besouros, alguns roedores. Então, faz parte do deserto, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Falei um monte de coisa. Agora eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? Assinale a alternativa que representa em ordem crescente os biomas com maior diversidade de vida. Ou seja, nós vamos marcar aí a alternativa, né? Que vai começar do mais simples, vamos dizer assim, né? Do que não tem tanta coisa, até o que a gente encontra uma maior variedade de seres. Então, aqui tá super fácil, né? Qual foi o primeiro bioma terrestre que eu falei que passa a maior parte do tempo congelado durante o ano? A tundra. Então, aí, por eliminação, você já elimina logo, né, 3 alternativas. Então, aí você vai seguindo. A taiga fica em seguida, né? Aí fica só as florestas. Mas aí essa daí a gente consegue matar super fácil, porque eu acabei de falar. Que se eu juntar todos os biomas terrestres, a floresta tropical ainda assim vai ter uma maior variedade de seres. Então, é a letra E de escola. Super fácil. Assinale a alternativa incorreta quanto aos biomas terrestres. Quando a gente pega questão desse tipo, é interessante a gente ler todas as alternativas, a gente marcar os pontos principais, porque ele quer a incorreta. E às vezes é uma casquinha de banana que faz a gente vacilar e escorregar. Então ele fala o seguinte, na letra A. A taiga se localiza em regiões de clima frio, nelas coníferas predominam. Na letra B, nos desertos predominam as savanas, cujos solos áridos permitem a rápida decomposição da matéria orgânica. Letra C, nos campos, devido à quantidade de chuva intermediária entre o deserto e a floresta, a vegetação que predomina é constituída por gramíneas. Letra D, as florestas tropicais são caracterizadas por uma vegetação que cresce o ano todo, devido à luminosidade, temperatura elevada e chuvas frequentes. Letra E. A tundra se desenvolve no hemisfério norte, é caracterizada por plantas como capim, musgo e líquens. Então, vamos lá, vamos para a errada. A primeira está certa, não é verdade? A taiga se localiza em regiões de clima frio, nelas coníferas, né? Forma de cone, para neve, joia. Então, a letra E também está correta, né? Quando ele fala tundra, no hemisfério norte é o primeiro, é congelado, aí vai ter realmente essas plantinhas aí que não crescem tanto, né? Então, a errada, a incorreta aí é a letra B de beijo. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, gente, que no deserto existe uma rápida decomposição da matéria orgânica. Como? Se no deserto nem mal tem seres, mal eu vou ter plantas ou animais, como é que eu vou ter uma rápida decomposição da matéria orgânica? Né? Então, aí, essa daí também foi fácil. Fala sério, né? A C está correta, né? A D também está, né? Vegetação, cresce tal, luminosidade, temperatura e chuvas. Ok, super fácil, não é verdade? Eu espero que tenham gostado, que tenham entendido. Obrigada pela atenção, um grande beijo e até a próxima.